Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. É com grande alegria que queremos deixar para vocês aqui nosso carinho, nosso afeto e desejando uma linda tarde a todos. Jairo, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus nos abençoe, em mais esta atividade. É isso mesmo. Jairo, hoje nós temos mais uma porção de abraços. O pessoal também mandou muitos abraços para você. Eu estou falando porque nós estivemos lá no Mega Feirão, lá em Santo André, e foram lá nos conhecer várias e várias pessoas. E todas elas mandaram grandes abraços. É a Idalina de Oliveira Xavier, lá de São Sebastião, no litoral norte. A Irma Rodrigues Trindade, lá de Frutal, São Paulo. O Fábio Teixeira, o Erivaldo de Santo André. A Maria Joana de São Paulo. A Iunga de Itaquera, em São Paulo. E a Vera Lúcia e o senhor Cardoso, também lá de Itaquera. Já nós vamos mandar os abraços por blocos. Não é? Uhum. Aí no próximo bloco eu falo o nome de mais pessoas, que são várias. Que Jesus possa abraçá-los, né, Sônia? Com muita paz, muito amor, muita fraternidade. E que todos esses nossos amigos, esses nossos irmãos, possam receber também pelas ondas amigas, pelas ondas gostosas da nossa Boa Nova, sempre aí a nossa presença carinhosa e amiga, É isso mesmo. Nós ficamos muito satisfeitos quando encontramos ou reencontramos amigos, Sônia? É verdade. E, Jairo, eu tenho que agradecer muito, porque eu recebi muito carinho, eu recebi muito afeto dessas pessoas que foram lá ter com a gente lá no Mega Feirão. Pessoal, um grande abraço e tenham a certeza, vocês já moram em meu coração. E queremos deixar para vocês também aqui o site da Rádio Boa Nova. É www.radioboanova.com.br. Repetindo, www.radioboanova.com.br. E os amigos que quiserem entrar em contato através do telefone, é só ligar lá no 0800. É 0800 97 95011. 0800 97 95011. Não esquecendo também de conhecerem o Clube Amigos da Boa Nova. É uma alegria as informações que o pessoal nos passou. O pessoal, Jairo, que participou do Encontro Amigos da Boa Nova, o pessoal falou que ano que vem quer nos ver lá, Jairo. Pois é, só. Eu falei com ela do seu probleminha, sabe? Claro que uma pequena fofoca, sabe? Uma pequena fofoca, daquele probleminha seu para pegar um avião, sabe? Ah, bom. Mas vamos começar a nos preparar, Isso. Para, quem sabe, num futuro próximo aí, nós estarmos mais próximos aos nossos amigos. É isso mesmo. Eu tenho pensado assim muito firmemente, em voltar a fazer palestras. Sabe? Sim. Tenho pensado, Mas a gente também tem muita coisa, Sônia? É verdade. Muita atividade, A gente, nossa, não é fácil, não. É isso mesmo. Mas ano que vem, Jairo, vamos fazer o possível para estar lá, tá bom? Vamos fazer o possível, Sônia? É isso mesmo. Sim. Jairo, quero deixar aqui também para os ouvintes o telefone do Clube Amigos da Boa Nova é 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Pessoal, é muito bom o Clube Amigos da Boa Nova. As pessoas que estiveram com a gente lá no Mega Feirão nos falaram do clube e vale a pena. Vale a pena. Entrem lá no site, liguem lá no clube, participem. Vocês vão estar contribuindo com a Fundação Espírita André Luiz. Jário, nós terminamos o programa da semana passada, fazendo o estudo do livro A Faxina, o capítulo 11. Nós começamos a falar sobre o Dr. Sandro, lembra? Isso. O Marcelo pergunta para o Felício quem era aquela pessoa que estava mais atrás. Aí eles respondem que ele é o nosso amigo, que ele é conhecido como Dr. Sandro.
Você lembra, Jário, que na semana passada nós contamos que ele estava num sítio com a família, quando ele recebeu uma ligação do hospital falando que precisava ser feita uma cirurgia urgente quando ele encarnado. Ele contando essa história para o Marcelo. Era um jovem que havia se acidentado, né? Isto. E ele foi chamado de emergência, né? Isto. E reuniu a sua equipe, todo o seu pessoal, e ele, inclusive, teve uma conversa preliminar com esse jovem, né? Isso. E, inclusive, ouviu deste jovem as falas sobre os seus projetos futuros. É isso mesmo. Justamente. Ele fala que era um hábil neurocirurgião, não é isso? Isso. E ele foi chamado para fazer justamente a cirurgia. Essa cirurgia. Né? Quando ele chamou a equipe dele aqui, quando encarnado, e constataram que o rapaz tinha um coágulo no cérebro, né? Isso, ele foi chamado por causa dessa notificação, né? Desse acontecimento. Ô, Jário, mas me parece que neste caso, o doutor Sandro teve um envolvimento assim, mais sério com essa cirurgia, porque ele deixa bem claro, né, como que ficou a equipe a hora que viu que a cirurgia não deu certo. Eu vejo uma questão aí interessante que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, que é a importância de nós tomarmos, né, muito cuidado, todas as precauções possíveis com a nossa cabeça, né, Sônia? Sim. A gente vê, isso é muito comum e acho que as autoridades competentes, né, da mesma forma que cuidam aí da questão do cinto de segurança, agora tem as poltroninhas que conduzem as crianças menores, né, nos carros. Eu acho, principalmente, que enquanto não existe uma legislação sobre isso, uma chamada de atenção sobre isso, mas eu acho que nós, pais, temos que ter muito cuidado com os nossos filhos no instante em que estão andando de bicicleta, ou estão andando, né, de patinete, ou andando de patins, ou mesmo andando de cavalo, né? Andando a cavalo, porque também é uma montaria alta. E eu acho que todas as vezes que os pais dão um brinquedo desses aos filhos, seja a bicicleta, um patins, um patinete e outros mais, eu acho que nós, pais, temos que lembrar também de darmos a eles os instrumentos de segurança, né, Sônia? Sim. Aquele capacetezinho, as cotoveleiras, as punheiras. Por quê? Porque, principalmente, o capacetezinho, não a caixa craniana, até uma determinada idade, ela é ainda muito frágil, né? Sim. Agora mesmo nós tivemos um evento, eu não sei se foi... eu não estou lembrado se foi no Rio de Janeiro ou se foi em São Paulo, que duas crianças correndo no recreio, né, trombaram, deram uma cabeçada uma na outra, né? E uma caiu no chão e o professor acudiu e, não foi nada, não sei o quê. Eu vi uma declaração da professora que nem galo, né? Nem Sim. galo deu e tudo, mas aí resolveram levar a criança para o hospital, né? Quer dizer, chegaram no hospital, tinha havido uma lesão cerebral, né? E essa criança veio a óbito, não é? Sim. Quer dizer, essa criança veio a óbito. Nós não estamos aqui discutindo se era o momento, se não era o momento, né? Essas questões não. Nós estamos discutindo o lado prático da questão, né? Que temos que tomar muito cuidado com a nossa cabeça, né? E temos que instruir as nossas crianças, né, para que elas também tomem cuidado. Por quê? Porque estes casos, igual está narrando aí o livro, né, de pessoas que chegam, né, aos hospitais de pronto-socorro
com essas lesões cranianas provenientes de queda, né? Isso aí é muito grande. É verdade. Né? É muito grande. E eu acho que, havendo mais cuidado dos pais, né, eu acho que os cirurgiões, os neurocirurgiões vão agradecer. Né? Porque é um cuidado que nós temos que tomar. É verdade. Ô, Jairo, você me fez lembrar o setor de queimados nesses grandes hospitais. O que tem de crianças queimadas, Jairo, é uma coisa assim, e por causas assim que poderiam ser evitadas. Né? Justamente. Todo cuidado é pouco, né? Porque a criança não é que... Aliás, mamãe que está nos ouvindo, né? Vamos mudar, né? Essa questão aí. Porque muitas mães falam assim, que meu filho é muito levado, e às vezes bate, às vezes xinga a criança, isso e aquilo. Né? Não, o seu filho não é levado. Né? O seu filho está atravessando uma fase de exploração. Né? A criança, ela vai avançando na sua idade, e quanto mais ela vai avançando, ela vai tendo necessidade de explorar, né? Coisas, né? Pessoas e circunstâncias. Né? Por quê? Porque ela passa a ter necessidade de aprender a conviver com coisas, com circunstâncias e com pessoas. E para que ela faça isso, ela tem que explorar. Né? Então, a sua criança não é levada. A sua criança ela pode estar num período maior ou menor, né, de exploração, né, psicológica. Então, não vamos ficar gritando com os meninos e aqueles gritos histéricos, fulano, não sei o quê, você é um capeta. Não tem isso, Ana? Tem. Né? Ô demônio! Né? Quer dizer, essas coisas, né, não encaixam bem na educação infantil. Não é? Vamos conversar com as nossas crianças, falar com elas sobre o perigo da água quente, não é? Vamos falar com elas sobre o perigo de andar de bicicleta, de patins, não é? Sem o capacetezinho, não é? Sem a vestimenta necessária. Né? Vamos ensinar os nossos filhos através do diálogo, porque nada é mais eficiente numa criação do que o diálogo. Né? E esse diálogo é o que muda muitas coisas. Né? Esse diálogo é o que muda muitas coisas. Então, os prontos-socorros, né? Eles podem esvaziar bastante, eles podem, né, diminuir essa frequência de acidentes se nós, nas nossas casas, nas nossas relações com a nossa família, com os nossos filhos, se nós dialogarmos mais. É verdade. Não é, Sônia? Ô, Jário, mas a gente tem que tomar cuidado também. Você disse uma coisa muito correta aí. Ensinar. Não é colocar nossos filhos dentro de uma concha e fechar. Justamente. Não é? Justo. Porque a gente tem visto muitas crianças estão crescendo, elas têm medo de tudo, Jairo. Justo. Porque hoje em dia não pode brincar mais na rua. Não é? A televisão mostra as coisas horrorosas que está acontecendo. Então, a família quer super proteger. Justamente. Aí cria-se uma criança cheia de medo, cheia de neuroses também. Né? Protege, né, num determinado tempo. Mas, em compensação, não dá àquela criança a oportunidade de aprender a se defender. Sim, isso né? mesmo, isso mesmo. Aproveitando esse gancho, vamos criar, então, na mente dos nossos ouvintes, assim, uma questão interessante, né? Vamos imaginar uma criançazinha aí, do seu 1 ano e meio, 2 anos, não é? Engatinhando na sala. Sim. Né? Ela está ali engatinhando, isso é um domingo, né? E vovô
tá lá sentado, vovó, titia, papai, mamãe, né? Já serviram aquela macarronada, aquele frango, né, Sônia? E ali tá todo mundo rindo e tudo. Então, Pedrinho tá lá engatinhando na sala. Tá? Isso. De repente, ele vai engatinhando na direção de uma cadeira, né? Isso. Que alguém colocou ali na sala. Então, ele tenta subir naquela cadeira. Ele apoia a mãozinha no lugar, apoia a mãozinha no outro, olha para trás com aquela carinha ressabiada, né? E até ali ninguém nem viu o Pedrinho, né? De repente, ele tenta ficar em pé e ele cai e a cadeira vira em cima dele. É ou não é? É. Vovó, a pressão de vovó vai a 30/12. Ah, meu Deus! Né? É quase um infarto. Põe a mão na cabeça e fala, meu Deus! É verdade. Meu Deus! São Bom Jesus! Né? Minha avó gritava assim, São Bom Jesus! Quer dizer, na realidade... Né? Aí vovô, coitado, dá nele uma tremedeira, que já não tá aguentando mais nada, né, Sônia? Dá nele uma tremedeira e ele fica assim, cadê meu comprimido? Cadê meu comprimido? Né? E o fulaninho lá chorando, né? É assim mesmo. Tia histérica, que tem sempre aquelas tias histéricas, né? Aquelas tia já tá com as manguaças na cabeça, né, Sônia? Ainda é histérica ainda. Aí levanta... Pedrinho! Ah, meu Deus! E descabela, e grita, e pega o menino, e agarra o menino fica com cada olhão olhando assim pra titia, e fala assim, que demônio, que trem é esse? O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Né? E na mesma hora, mamãe... olha assim, fica branca, pálida, e olha pro marido, né? Porque o problema não é a queda do filho, é o medo do marido. Tô morta! Nossa, e Zé hoje me mata! Né? E mamãe começa lá, meu Deus! Fulano vai falar que eu não olhei a criança. Que eu não olhei. Ah, meu filho, na mesma hora o Zé já com a cabeça cheia de manguaça, chateado que o time perdeu, ele levanta uma fera, né? O trem à toa! Você não olha o menino! Você não olha o menino! E você, ai, não presta pra nada, Iberê! E aí começa aquilo vira e o menino fica assim, gente, ele tá na cabecinha dele, ele fica pensando assim, o que eu fiz de tão grave? O que eu fiz de tão grave? E aí, passa um pouco, aí depois de 1h30, mais ou menos, né, a cena volta ao normal. E lá vem Pedrinho, lá, gatinhando outra vez, e ele vai na direção do banco, é ou não é? É. Aí, titia histérica, é ou não? Dá um grito. Dá um grito. Como se Pedrinho tivesse já prestes a desencarnar, é ou não é? Assim. E vai lá e segura ele, né? E segura o Pedrinho e já põe ele sentado em cima da poltrona. É ou não é? O que aconteceu aí? Roubaram desta criança o direito de aprendizado. Né? Cair, né, faz parte da vida. Levantar faz parte das quedas. Né? É necessário que estas coisas aconteçam para o nosso aprendizado. Né? Então, os pais, muitas vezes, vão tolhendo tanto os filhos que, quando crescem, viram esses mondrongos aí. Né? Você sabe o que é mondrongo? Não, no meu dicionário tem isso não. Mondrongo faz parte do mineirês, sabe, Sônia? Mondrongo é aquele ser meio grande e abobado, sabe? Vira aqueles mondrongão, né, que não sabe ir para a faculdade sozinho. Ah, mãe, papai me leva, você acha que eu leva. devo fazer? Faz direito. Será, mamãe? Ele não sabe decidir.
Não é? Aí tem... vai fazer inscrição na faculdade, você vai comigo. Aí mamãe tem que ir. Não né? tem opinião própria, mamãe né? não tem opinião própria. Mamãe tem que ir fazer a inscrição da faculdade, mamãe tem que levar os primeiros dias para a faculdade, e leva e volta, tem que ajudar a pegar ônibus, isso e aquilo. Por quê? Porque inviabilizou aquele ser. Super protegeu tanto que virou essa... Vira aqueles galalau, o galalau também é bom. Galalau, vira aqueles galalau. Galalau é o sinônimo de mondrongo. Aqueles galalau segurando a mão da mãe até hoje. É verdade, verdade. E esses seres imprestáveis, né? Imprestáveis. Fazem e se você analisar bem, Jário, essas pessoas, a mente delas é até voltada para o mal. Justamente. Porque tornam-se extremamente egoístas, Isso, né? Eles acham que podem tudo e transformam a vida mesmo dos pais no inferno também. Uhum. Né? Há pouco tempo agora eu recebi uma senhora, né? Porque eu estou sofrendo muito. Eu falei, está sofrendo? Então? Porque meu sobrinho... Eu falei, o sobrinho da senhora ele está muito desajustado, é uma criança... Aqui, senhora, é uma criança com vários problemas. Eu falei, olha, minha senhora, eu não trabalho com criança e tudo. Quantos anos tem o seu sobrinho? 26 anos? Pode um trem desse? O menino tem 26 anos. Tem razão de ser desajustado. Eu falei, minha senhora... A senhora, 26 anos, é criança? Ela falou, não, a gente sempre sente. Aí conversei com ela, fui conversando. Sabe o que eu senti? Que ela tomou a maternidade da mãe e ficou com o sobrinho para ela. Entendi. Como ela era solteirona, né? Ficou solteira e tudo, não teve filho, tomou o sobrinho da mãe, né? E criou o sobrinho, né? Numa super proteção que o caboclo agora ele não dá conta de tirar uma carteira de motorista. É isso aí. Não. Ô, Jário, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Vamos deixar aqui também mais abraços para o pessoal que esteve com a gente lá em Santo André. A Anita Tereza, lá de São Paulo, Ivone da Silva, de São Paulo, Alice, lá da cidade de Suzano, Maria Delfina, de Guaianazes, São Paulo, a Magi e a Luzia, lá do Lar Espírita Amor e Luz, em Guarulhos. Nossa, gente, a Magi nos tratou assim, com um carinho imenso quando nós falamos por telefone. A Marilene Camilo, da Rocha, lá de São Paulo, e a Tereza Conceição, também de São Paulo. Queridos amigos, um grande abraço para vocês, que Jesus permaneça em seus corações e que vocês sejam muito, muito felizes. Jairo, vamos voltar ao Sandro aqui, já, doutor Sandro? Vamos. Uma coisa que me chamou a atenção, Jairo, que o doutor Sandro, na hora que está relatando para o Marcelo Rios a história dele, a história desse rapaz que desencarna e tal, na hora da cirurgia, que ele chorava convulsivamente para contar essa história. Muito esquisito isso, Jairo. Essa história do Sandro está muito estranha. Mas, a bem da verdade, né, tem muita gente que diz assim, os médicos são insensíveis, né? Porque eles não estão nem aí, por isso, por aquilo. E, olha, eu, né, lido muito com médicos e tenho muitos amigos, né, que são amigos, amigas, que trabalham dentro, né, na medicina. Tenho alguma experiência, né, da psicologia hospitalar e muito mais pelo contrário, né? Os médicos, eles são feitos para salvar vidas, eles são formados para salvar vidas e não para perder vidas, né? Sim. E a bem da verdade, quantas vezes eu já conversei com médicos, já conversei com amigos meus em dias que eles estavam arrebentados, né? Às vezes semanas, meses que eles estavam arrebentados por causa de um óbito, né? Sim. E vou te falar a verdade, não é óbito assim de hospital particular, de hospital isso, aquilo, não. É óbito ocorrido em hospital público, né? De pessoas muitas vezes mais pobres, mais carentes, né? Isso é muito duro para todos nós, né? É a mesma coisa. Essa questão é a mesma coisa, por exemplo, de um paciente, de um psiquiatra, de um psicólogo qualquer, suicidar,
né? Sim. Você sente uma intensa frustração, né? Aliás, é uma das coisas que eu peço a Deus todos os dias, né? Assim, para me poupar dessa situação, né? Porque você não formou para ter um paciente suicida, né? Né? Você não, a nossa formação é para ajudar as pessoas a serem mais felizes, né? Não é para conviver com o suicídio de pessoas que você acreditava nelas, né? Isso. Então, esse choro do Sandro aí é muito bom a nossa reflexão sobre isso, porque esse sofrimento dele avançou além da vida, né? Da vida física, né? Esse sofrimento ele avançou, não é? Já na vida espiritual, mostrando a devoção desse profissional à vida, não é? De um lado, temos aí um quadro complicado, que é uma mistura de alcoolismo, né? Mas, do outro lado, nós vemos como que esse Sandro, esse médico, era devotado à vida. Né? E isso é muito importante. Nós temos uma grande amiga, a Jaqueline, que trabalha no setor de... Ela é psicopedagoga no setor de crianças com câncer. Sei. Ou em estados terminais. A gente vê a dedicação dela, a gente vê como ela investe nessas crianças, sim. Como que ela traz como se fosse uma mãe, Jairo. Isso é muito bonito, né? Isso é muito bonito. Nossa, eu tenho algumas pacientes que são pediatras neonatal, né? Ou seja, trabalham com as crianças ali nos primeiros instantes da vida, né? E essas crianças, por exemplo, que nascem precocemente, né? Nascem extremamente pequenas, né? Totalmente fora de condições e tudo, e o esforço destas pessoas em manterem essas crianças vivas, né? E que elas cresçam e sejam seres felizes, né? Eu já vi algum álbum de profissionais, né, nesta área, de crianças assim que parece caber na palma de uma mão, né? E, no entanto, eles investem, né? E são crianças que, muitas vezes, eles nunca mais vão ver na vida, né? Dão alta e nunca mais vão ver. Mas é a devoção desta pessoa àquela profissão, né? É verdade. É muito bonito isso. O interessante que eu perguntei para uma profissional da área de saúde, que eu achava que ela tratava os pacientes com muita frieza. Aí ela trata de idosos. Ela falou assim, eu não posso demonstrar para eles insegurança, eu não posso demonstrar para eles um sentimento assim de piedade. Aí depois eu fui raciocinar em cima disso. Realmente, ela sofria com a dor dos pacientes também, mas ela não podia passar isso para eles. Justamente, né? Ela não pode dar sinal de fraqueza, né? Agora, Jair, o Marcelo Rios fala muito bem aqui, eu te peço licença para eu ler. Ele fala, esta é a medicina que salva incontáveis vidas, que convive com a alegria das grandes realizações em verdadeiros milagres, mas que também muitas vezes vê a vida fugir-lhe das mãos em momentos dolorosos do óbito. Não raras vezes em experiências solitárias, sem ter com quem dividir a aspereza do momento, que muitas vezes chega de forma arrasadora, trazendo consigo um sentimento de impotência que dilacera o coração de seus profitentes, e que muitas vezes chega sorrateiramente provocando um sentimento de incapacidade e de culpa. São bravos heróis anônimos de clínicas solitárias, que quase sempre vivem sem ter um ombro para dividir a dor vivida e a requerer, por isso, uma enorme proximidade com Jesus, o médico das almas. Marcelo foi muito feliz, né? Muito feliz, citação. Muito feliz. Hoje, eu, por exemplo, na minha relação profissional, principalmente com os médicos aí que são intensivistas e trabalham leito a leito, né? Eu vejo assim, o grande drama hoje, né, é se discutir o seguinte, até quando, né, é válido e é normal e é positivo o investimento pela vida, né? Sim. Porque existe um momento
que a gente diz assim, que é um momento vegetativo, né? Não existem respostas sensoriais, né? É o que se diz das mortes encefálicas, né? Sim. Então, aquele corpo ali, ele não responde mais a estímulos, né? Não estão falando do corpo, ele é ali, é como se fosse um repolho, um pé de alface, né? Ele é uma coisa que ele não responde mais aos estímulos do espírito, né? Mas ele está vivo, entende? Então, o médico, ele não foi formado para assinar atestado de óbito e nem para matar ninguém, né? Nem para... Né? Então, hoje, a grande discussão é essa, até quando vale a pena o investimento, né? Porque já não é mais um investimento que vai trazer vamos dizer assim, aquele corpo à vida, né? E aí tem uma diferença muito grande da eutanásia, né? Porque a eutanásia é um assassinato, né? A eutanásia ela é um assassinato na medida em que você vai abreviar ali a vida daquele corpo, né? Agora, existe a polêmica dizendo o seguinte, né, que questiona justamente isso. É válido ou não é válido manter os investimentos, entende? Entendo. É válido A doutora ou não é Marlene válido? Nobre, ela fala com muita propriedade sobre isso, né? Que ela defende os, como fala? Anacéfalos, né? Os anencéfalos. Isso, os anencéfalos. Eu acho isso muito importante, essa postura da doutora Marlene Nobre. Aí na anencefalia, né? Aí é um caso assim, que nasce naquele estado, né? Sim. Nasce naquele estado ali e qualquer tentativa contrário, o aborto, uma eutanásia, isso aí é crime sem discussão, né? Isso aí é crime sem discussão. O que se questiona muito são aquelas pessoas, né, que a falência de vários órgãos já está ali prenunciada ali, né, e tudo, e aquilo não tem como avançar, e aí já não é mais aí a discussão é manter ou não manter o investimento. Entendo. Entende? Uhum. O que é investimento? Vamos dizer, alimentação, né? De uma forma, oxigênio, são aparelhos, isso e aquilo, porque, né, sabe-se que aquele corpo não reage mais. Entendo. Né? Mas no caso, e o espírito? Não, aí é a grande discussão, né? Aí é a grande discussão, porque aí nós vamos ter algumas pessoas que vão dizer que naquele, né, o espírito ele está ali agregado ao corpo e ainda necessitando daquelas experiências, né? Outros dizem que não, né? É uma discussão, né? Que eu acho que não nos cabe aqui, não é o objetivo do programa, né? Isso mesmo. Mas nós estamos comentando as dificuldades por que passam, né, os profitentes da medicina. É isso né? mesmo, é isso mesmo. Ô Jairo, outra coisa que o Marcelo Rios nos chama atenção aqui é quando ele fala que nós precisamos, os profissionais da saúde, todos nós, aliás, né, dessa enorme proximidade com Jesus, o médico das almas, para que, através da fé, possam, então, lidar bem com as responsabilidades que lhes cabem, não sucumbindo diante aos desafios do caminho. Aliás, milagre não existe. Existe, sim, amplo amor e profunda dedicação complementadas com um trabalho diuturno em função dos objetivos a que se consagram. Jairo, você nos falou que caso assim, tivesse um paciente e esse paciente viesse a suicidar, né? Isso causa no profissional da psicologia um trauma muito grande. Muito grande. E engraçado que a gente não vê esse profissional com esses olhos, né? A gente vê o profissional que ele é isento
isento de sentimentos. E não é assim, né? Não é dessa forma. Nós que trabalhamos dentro da, vamos dizer, no caso, né, nós que trabalhamos no caso da psicologia clínica, nós lidamos muito com os pacientes que depressivos, né? E muitas vezes os depressivos assim severos, e essas depressões que criam, né, estas ideações suicidas, né, essa morbidade interior no paciente. E isso é um risco eminente mesmo, né? Não duvide que esta pessoa suicide, porque ela suicida mesmo, né? Então, quando há essa interação clínica, né, a psiquiatria, a psicologia, né, nos investimentos a favor desse paciente, nossa, o coração da gente fica pequeno, né? Porque, por exemplo, quantas pessoas me ligam aí 2 horas, 3 horas da madrugada, né? E eu tô te ligando para despedir de você, né? Olha, a vida não compensa e que não sei o quê, bererê, bererê, né? Então, você ouve pacientemente, né? Você acorda ali, ouve pacientemente, porque não nos cabe o julgamento se aquela pessoa vai suicidar ou não, entende? Sim. O que nos cabe é acreditar que aquilo ali é uma possibilidade, Sim. Né? Acreditar que realmente há a possibilidade. Então, você ouve, não é? E, na medida do possível, depois que você deixa a pessoa desabafar bastante, na medida do possível, você vai pontuando, né? E mostrando para aquela pessoa o quanto a vida é importante. Nestes casos, porque vamos deixar aqui até um conselho para os nossos ouvintes, que, né, não só nós, profissionais, né, vivemos isso, mas todo mundo está sujeito a conviver com isso, né? Uma das ferramentas mais importantes a se usar é não falar com essas pessoas para não suicidar. Uhum. Entende? Entendo. Não suicida, não faz isso, né? Você ouve, trabalha com essa pessoa, pontua, faz essa pessoa refletir sobre a importância da vida, sobre a importância dela no contexto, mas não proíba ela de suicidar. Porque se você proibir, é pior. Né? É pior. O não se encaixa bem nessas ocasiões, né? Porque é mais um instrumento, né, a tolir ali a liberdade dele, né? É mais alguém dizendo a ele não, né? Então não, a gente diz não, olha, vamos refletir aqui a respeito da nossa importância na vida, vamos refletir sobre isso, vamos fazer uma oração, né? Vamos procurar Jesus, vamos fazer oração, vamos buscar a Maria de Nazaré, né? E a gente contorna isso, mas não utiliza a palavra não. Entendo. Jário, o doutor Sandro, ele, depois que aconteceu o caso do óbito do rapaz, que ele foi fazer a cirurgia, ele entrou, eu tenho a impressão que ele entrou numa depressão profunda, porque ele passou a se isolar, pediu férias, né? Ficou com férias. Ele fala que o estresse o devorava por dentro e se afastou do bloco cirúrgico, né? Ele saiu para ficar lá no sítio. Só que ele fala, aí aconteceu meu grande mal. Descobri algumas garrafas de uísque que há anos havia guardado lá. E como que arrastado por aquelas pressões, fui bebendo, mantendo-me embriagado o dia inteiro. Uhum. Ele passou a fugir do fato através da bebida, né? Justamente, porque nós temos que considerar aí o álcool como um euforizante no primeiro momento e um depressor logo a seguir, né? Isso mesmo. Ele se torna um depressor. Já, nós vamos continuar com a história do Sandro na semana que vem. Quero deixar para os amigos aqui o site da Editora Itapuã. É www.itapuãeditora.com.br. O nosso telefone é 31 DDD 3357 6550. Jário, conforme você prometeu na semana passada, encerra com a mensagem do Espírito Sheila, por favor. Eu pedi aos ouvintes paciência, porque vamos fazer aqui a leitura que ainda está, né,
na forma de psicografia, né? Não foi digitada nem nada. Mas vamos fazer sempre esse fechamento. Construa sempre estradas, caminhos que te levem e te tragam de todas as direções. Contudo, não tenhas medo das estradas novas, pois elas, por certo, te ajudarão no aprendizado de como lidar e assumir desafios, fazendo-te mais forte, mais experiente e trazendo até você a bênção do amadurecimento. Contudo, ao construir estradas, não te esqueças de fazê-las em 2 vias, uma que vai e outra que volta. Tudo na vida reclama por reciprocidade. Tudo que vai, volta. Aceite desafios, construa os teus caminhos, não é? E em tua vida facilite o trânsito aos teus objetivos e abra caminho para que pessoas se sintam bem ao aproximar de você. A reciprocidade nos aproxima mais do nosso próximo. Aproveitando para deixar aqui para o pessoal o título do livro pelo Espírito Sheila, que é o livro Tuas Preces. É um livro magnífico que mostra, a Sheila fala do nosso cotidiano de uma forma assim, que contribui muito para as nossas vidas. Queridos amigos, vou deixar novamente para vocês o site da editora Itapuã. É www.itapuãeditora.com.br. E aqueles amigos que quiserem conhecer nosso blog, é só acrescentar /blog. E olha que nosso blog está bombando, como diz o pessoal aí. Temos vários artigos muito bons, temos lá o release de algumas de nossas obras, temos algumas que podem ser feitas download e temos também degustação dos nossos lançamentos, como do livro Quilombo, Calabouços de Almas. Conheça o nosso blog, eu vou repetir para vocês o endereço. É www.itapuãeditora.com.br/blog. E até a próxima quinta e um grande abraço a todos.